Aleluia. Salmo 119. Salmo 119, versículo 65. Amém? Diz assim: trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de ouro e prata. Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã, Pai, porque o Senhor vela para cumprir a tua palavra. E por isso eu creio, Deus, que nesta manhã o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas, porque é vontade do Senhor nos transformar, nos restaurar, nos libertar. E em nome de Jesus, é para isso que aqui estamos, para sermos aperfeiçoados ao caráter de Cristo. Por isso, Espírito Santo, tenha liberdade aqui nessa manhã. Alcance aqueles que vão assistir, alcance aqueles que estão aqui no templo, alcance o meu coração e revela a tua palavra, Pai. Fala conosco, fica à vontade em nosso meio, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Eu dei um título a essa mensagem: Deus quer nos restaurar. E aí eu peguei restaurar no dicionário. O significado da palavra restaurar diz assim, eu peguei dois significados, tinham vários. Ação de recuperar ou reparar as partes deterioradas. Então restaurar é a ação de recuperar aquilo que deteriorou. Os artistas plásticos, né, os pintores famosos, quando são quadros antiguíssimos que está lá deteriorado, eles chamam profissionais que vai trazer a originalidade daquele quadro através daquela reforma da pintura para ficar perfeito. E o significado de restaurar também é retornar a um estado anterior. Então, o Senhor está sempre querendo restaurar a nossa vida para nos tornar quem verdadeiramente nós somos, que é filhos de Deus, caráter de Cristo transformado, perfeitos, à imagem e semelhança de Deus. Então o Senhor quer trazer a nossa vida para a essência do Senhor. E que nessa manhã o Senhor possa estar falando mesmo, através das palavras dEle, ao nosso coração. A primeira coisa que eu coloquei é passando pelo momento de dor. Esse salmo, né, fala aqui que o salmista falou que ele andava desviado. E ele foi afligido. Na aflição, ele voltou-se para o Senhor. Ele se alegrou por ser afligido, porque na aflição ele voltou ao Senhor. Trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Ele sabia que Deus tinha promessa para ele. E ele sabia da bondade de Deus. Deus tem promessa para nós e Deus é bom. E Ele quer que as promessas dEle se cumpram em nossas vidas. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Ensina-me o bom senso e dai-me entendimento, pois confio nos teus mandamentos. Nós precisamos estar pedindo ao Senhor para nos ensinar, para Ele ensinar o que é dEle para nós, para Jesus nos ensinar a sermos parecidos com Ele, que é manso e humilde de coração, e encontraremos descanso para a nossa alma. Muitas vezes as nossas almas não estão descansando, porque nós não estamos aprendendo com Jesus. A gente julga todo mundo, a gente acha que é melhor que todo mundo, a gente acha que é mais santo que todo mundo, e a gente não olha para o nosso umbigo e vê o nosso eu.
que precisa ser transformado, que precisa ser liberto, que precisa todo dia de Jesus. Por mais que a gente queira acertar, a gente falha. Por mais que a gente queira fazer do jeito de Deus, a gente faz do jeito da gente. Sabe por quê? Porque nós somos gente. E Deus não espera que a gente seja Deus. Ele espera que a gente seja gente mesmo. E nós nunca vamos surpreender Deus com os nossos defeitos, com os nossos pecados, porque Ele já nos conhece. Ele quer que a gente se volte para Ele. Que a gente reconheça que a gente está errado. Que a gente reconheça que tem falhas em nós. Porque se a gente achar que não tem falhas em nós, nós estamos muito longe de Deus. Porque quanto mais perto de Deus, mais a gente vê falha na gente. Mais a gente vê, é uma luta dentro da gente, para a gente lutar contra o eu da gente e contra a vontade de Deus. Então nós não somos melhores que ninguém. Não é porque eu estou aqui falando da palavra de Deus que eu sou mais que qualquer um que está aqui. Todos nós somos iguais. Todos nós estamos sendo trabalhados por Deus. Todos nós precisamos passar tempo com o papai. Porque dele vai vir a essência para a nossa vida. E nós precisamos disso. Então foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os seus preceitos. Eu glorifico a Deus porque Ele nos dá graça nos momentos de aflições. Ele nos dá graça nos momentos de dificuldades. E às vezes na hora da dificuldade, a gente não está entendendo o para quê daquela dificuldade. Eu até falei aqui no culto anterior, né? Que eu fui pregar numa congregação esses dias. E aí eu falei sobre aquele filme, Karate Kid. Não sei se vocês já viram. Karate Kid é um menino lá que vai aprender a lutar, né? Karatê com o mestre lá, Miyagi, não sei, um negócio assim, o nome do japonesinho, já até esqueci. E aí ele começa a ensinar lá, né? O menino chega lá e ele começa, passa tinta aqui. Aí o menino fazia assim para baixo e para cima. Mas tem que ser assim com a mão. E assim. Me ensinava ele. Agora você tira o casaco, põe o casaco. Aí ele falava, tirava o casaco, punha o casaco. Joga o casaco no chão, pega o casaco do chão. E ficava aquela coisa, né? Agora você vai limpar o chão. E ele ficava passando a vassoura no chão. Aí tem que ser assim, ó, você está fazendo errado. E aí o menino cansou daquilo e falou assim, que negócio é esse? Eu vim aqui para aprender a lutar. O senhor está me ensinando a trabalhar, o senhor está querendo um empregado. E ficou bravo, né? E aí o japonês pega e começa a lutar com ele e fala, tira casaco. Passa tinta. E aí aquilo ali era a defesa, né, daquela luta. E às vezes na nossa vida é assim também. Jesus, Ele permite a gente passar situações que a gente não está entendendo nada. E aí a gente lá na frente vai entender. Jesus é assim. Ele permite a gente ser afligido. E às vezes quando a gente está sendo afligido, também é o outro, é não sei o quê, olha o que faz, olha o que ela faz, um jogando culpa no outro, né? Não, é por causa de mim mesmo. O problema que eu estou passando é porque Deus está querendo aperfeiçoar o caráter de Cristo em mim. Se a gente começar a olhar para a gente vence. Mas a tendência nossa é jogar a culpa no outro. É falar que o culpado é o outro. Às vezes tem situação na nossa vida que a gente tem até razão. E a gente fica assim, nossa, também fulano, pelo amor de Deus. Deus me livre, nem vou naquela igreja não. Deus me livre, que dificuldade. Mas Jesus está permitindo a situação justamente por causa da pessoa. Para trabalhar na gente, para libertar a gente, para restaurar o que se perdeu. Porque muitas vezes na nossa caminhada, na nossa jornada, a gente vai perdendo a essência de Deus. E Deus quer trazer a gente para a essência dEle. E a gente precisa parecer com Jesus. E viver Jesus não é fácil. Porque nós temos que morrer. E a gente não quer morrer. A gente quer que o outro morre. Põe um jugo pesado no outro. Você tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Mas não move nem um dedinho na vida dele para fazer nada diferente. Então a gente precisa voltar para a essência que é Cristo. Amém? A palavra de Deus, ela nos dá resposta, ainda que às vezes não entendemos, como eu expliquei. A palavra de Deus, ela nos responde. A palavra de Deus, ela nos corrige. Ela nos dá direção. Mas às vezes a gente não entende. Mas no tempo certo, Deus vai fazer a gente entender. Busque o socorro em Deus. Quantas vezes nós buscamos socorro em tantas coisas, em tantas pessoas. E o problema nosso é para a gente levar para Deus, a gente leva para todo mundo, lá no final que vai mostrar para Deus. Deus quer que a gente apresente o nosso problema para Ele. Em primeiro lugar, se achegue a Ele, fale com Ele. Ele tem o melhor para nós.
E às vezes a gente fica ouvindo um monte de gente e fica todo perdido porque não ouviu a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Pai. Nós precisamos passar tempo com Ele para conhecê-lo. Não tem como conhecer alguém sem passar tempo com aquele alguém. Não tem. Então nós temos que passar tempo com o nosso Pai, que é Deus, em nome de Jesus. Lá no Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempos de aflições. O próprio salmista falou que Ele é o socorro bem presente em tempos de aflições. Então nós podemos nos refugiar em Deus. Sabe aquelas horas que parece que todo mundo esqueceu a gente? Parece que ninguém enxerga a gente. Aí a gente fica, meu Deus, ninguém liga, ninguém fala, ninguém me dá um abraço, ninguém me dá uma mão. É Deus nos provando para a gente se voltar para Ele e saber que Ele é suficiente na nossa vida. Deus é suficiente. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem e o vê e pode receber. Então o Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador. Nas horas mais difíceis Ele nos consola, Ele nos entende, Ele nos conhece, Ele sabe daquela área que mais dói na gente. E Ele vem com um bálsamo e dá um refrigério para a nossa vida. Que nós possamos aprender a nos refugiar em Deus. Somos curados e perdoados quando confessamos e nos arrependemos dos nossos pecados. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando nós reconhecemos a nossa falha, o nosso pecado, e arrependemos e confessamos, o Senhor vem e nos sara. Tem coisa na nossa vida que precisa ser falada para ser sarada. Fala com Deus, converse com Ele, Ele te escuta e Ele tem prazer em nos ouvir. Ainda que seja difícil, obedeça, pois a obediência tem recompensa de Deus. Ainda que seja difícil, ainda que pareça assim, eu não vou dar conta, obedeça, porque tem recompensa ao obediente. O salmista disse aqui, antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço à palavra de Deus. A obediência traz bênçãos para nós. Em Isaías, capítulo 1, versículo 18 ao 20, fala assim, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós colhemos os frutos, melhores frutos dessa terra. Nem é qualquer fruto, são os melhores. Então a obediência faz a gente colher coisa boa, mas a desobediência traz a espada sobre nós. Então que nós aprendamos a obedecer. Deus está chamando a gente para se achegar mais a Ele, para conhecer a palavra dEle, para passar tempo com a palavra dEle, para a gente aprender a obedecê-lo. E a obediência vai trazer bênção nas nossas vidas. O marido que obedece a Deus, ele vai ser o melhor marido. A esposa que obedece a Deus, ela vai ser a melhor esposa. Ela não vai preocupar se o marido não está fazendo certo. Ela vai fazer certo porque ela deve a obediência primeiro a Deus. Primeiro a Deus. Mas ele está fazendo isso. Mas eu não vou fazer porque eu amo meu Deus e eu quero obedecer a Ele. Nós precisamos obedecer. Filhos que obedecem a Deus são os melhores filhos, porque sabe o que agrada a Deus, que é honrar os seus pais. Então nós precisamos, em primeiro lugar, colocar Deus na nossa vida, saber o que Ele quer de nós, qual é o chamado dEle para mim e para a sua vida. Às vezes Deus chamou a gente para uma coisa, e a gente quer fazer um monte de coisa, mas Deus quer uma coisa da gente. Às vezes até cuidar daquele filho que Ele vai usar no futuro. Olha a mãe de Sansão. Sansão, a mãe dele era estéril, a mulher de Manoá.
E aí o anjo do Senhor apareceu para a mulher de Manoá e explicou para Manoá que ia nascer um filho dela, e o jeito que ela tinha que cuidar daquele filho, o jeito que ela tinha que se separar aquele filho para Deus, todo o cuidado Deus falou ali para a mãe de Sansão. E ela criou desse jeito. Mas só que Sansão desobedeceu. Os pais falaram: olha, você tem que escolher uma mulher do povo de Deus. E ele falou: ah, mas ela é bonita aos olhos, ela enche os meus olhos. E ele não ouviu a mãe e o pai. E aí ele caiu, ele pecou. Foi arrancado os olhos de Sansão. E quando ele estava lá, sendo chacota do povo, no meio do povo, num salão enorme lá, numa reunião que teve, ele orou a Deus. E quando Sansão orou a Deus, Deus renovou as forças de Sansão. O cabelo dele havia crescido novamente, que tinha sido raspado. Está lá em Juízes, no livro de Juízes. E aí ele recobrou a força e ele matou mais filisteus com a morte dele do que com a vida dele. Porque Deus recobrou as forças de Sansão. E o nome de Sansão está lá nos heróis da fé. Deus, ele não joga no nosso rosto a nossa falha, o nosso pecado. Deus não joga. Lá nos heróis da fé está lá Sansão sem falar nada do pecado passado dele. Passado é passado. É para ficar lá no passado, esquecer. Agora é para frente. Nós temos que olhar para Jesus, seguir em frente. Deus quer que a gente siga em frente. Tá difícil? Caminhe. Ah, mas na igreja eu cheguei lá e eu fiquei triste. Não, Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando. Eu já passei muita tristeza na igreja, muita decepção. Mas eu glorifico a Deus por cada uma delas, porque Deus trabalhou na minha vida. Ah, você passou bem? Ah, você é diferente. Não, chorei muito. Só Deus sabe a luta que eu passei. Mas eu falava assim: Deus, se é assim que o Senhor quer eu servindo o Senhor, eu vou assim até eu morrer. Mas se o Senhor tem propósito nisso, o Senhor faça eu entender o propósito, porque eu quero vencer no teu nome, Jesus. E Deus deu vitória. O tempo é de Deus, a hora é de Deus. Nós precisamos nos esforçar para obedecer ao Senhor, nos esforçar para chegar ao Senhor, porque Deus disse que Ele nunca nos desampararia e nunca nos abandonaria. Ele é fiel nas promessas dEle. Mas nós temos falhado, nós temos deixado de obedecer o chamado de Deus, nós temos vivido da nossa própria maneira, nós falamos que temos Jesus como Senhor, mas muitas vezes vivemos do jeito que a gente bem entende, sem saber se Deus está querendo daquele jeito. Então que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Busquem forças em Deus para esvaziar de si mesmo. Nós precisamos esvaziar de nós mesmos. Lá no livro de Romanos, capítulo 7. Versículo 15. Diz assim. Romanos 7,15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Paulo, falando aqui, que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal estava sempre diante dele. Eu não sei você, mas eu passo direto por isso. Eu falo: Deus, eu vou fazer assim, eu vou fazer isso, Senhor. Olha, Deus, eu vou mudar nessa área, Senhor, eu vou fazer isso. Daqui a pouco eu estou fazendo tudo de novo. Eu fico: meu Deus, eu quero tanto fazer aquilo ali. E quando eu vejo, eu estou fazendo outra coisa. E fica aquela luta dentro da gente.
Tem até um louvor que eu pedi a Adriana, mas o pessoal para estar louvando aqui depois, que fala sobre essa guerra. É uma guerra, o eu contra o espírito. E isso todo mundo tem. Não pensa você, acho que sou eu que passo essa luta. Não, todo mundo passa essas lutas. Porque é uma luta mesmo. O eu da gente fala muito alto. Eu quero orar mais, estou orando menos. Eu quero jejuar mais, estou jejuando pouco. Eu quero ler mais a Bíblia, estudar a Bíblia, não estou lendo. Eu quero parar de mexer tantas horas lá no Instagram ou em outras redes sociais. Eu quero deixar de lado. E aí você não consegue. Porque nós somos gente. E nós precisamos de Deus. E Deus só quer isso de nós. Que a gente volte-se para Ele. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Mas no Senhor eu sei que eu posso. E aí quando a gente volta para o Senhor, Ele ajuda a gente fica, meu Deus, oh glória, consegui. Aleluia. E aí daqui a pouco vem outras áreas. E você tem que voltar-se para Deus novamente. Então Deus é como o pai do filho pródigo. Está sempre de braços abertos, esperando os seus filhos. Mas que a gente se arrependa. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou, mas Davi nunca culpou o outro do pecado. Ele falava, eu pequei, eu sou digno de morte. E aí o profeta Natan, não, você não vai morrer. Você não vai morrer. Mas a consequência do pecado vai ficar. E aí Davi passou por grandes consequências do pecado na família dele. Então, que nós evitemos, que nós lutemos, que nós guerreemos contra nós mesmos e contra o pecado. Porque nós não somos mais escravos do pecado. Ele não domina mais a nossa vida. Hoje nós temos a autoridade de Deus para dizer assim, eu vou viver segundo a vontade de Deus em nome de Jesus. Eu vou me separar para Deus. O caminho é estreito. Eu quero entrar pelo caminho estreito. Eu quero me esvaziar de mim. Ajuda-me a esvaziar de mim. Paulo falou que ele esmurrava o corpo dele para ele vencer ele mesmo. Nós também precisamos esmurrar nossa vontade através da oração, do jejum, da palavra de Deus. Então busque força em Deus e Ele vai nos ajudar a esvaziar de nós. Não tem como Deus encher alguém que está cheio. É como um copo de água. Não tem como encher um copo cheio, mas um copo vazio você enche e transborda. Então Deus quer nos encher do Espírito Santo, até transbordarmos do Espírito Santo. E aí nós vamos conseguir a viver em meio às dificuldades, a conviver com os irmãos sem olhar o defeito deles, a amar os irmãos, a unir mais. Quando alguém vier falar do irmão, não quero ouvir não, minha irmã, vamos orar. Olha, eu também tenho minhas falhas, vamos orar pela falha dele. Se você viu alguma coisa, vai lá, fala com ele, não fala para mim não. E a gente viver mais unidos. Amando, perdoando, andando junto. O joio e o trigo andam junto. Não tem como, eu não gosto disso, eu não acho certo isso. O problema é seu. Deus é o Deus da igreja. Ele é que vai cuidar. É Ele que vai tirar o joio do meio do trigo. É Ele, só Ele. Porque é dele, a igreja não é minha, não é sua. Deus nos ama e nos perdoa. Basta que a gente olhe o nosso defeito e reconheça a nossa falha. Porque quando nós estamos vendo o defeito muito dos outros, é porque nós estamos distanciando de Deus. Porque Deus faz a gente amar. Deus faz a gente perdoar. Deus faz a gente ter tolerância com as pessoas, não com o pecado. E dá palavras para as pessoas que estão mais fracas. Deus diz para a gente tolerar os mais fracos na fé. Então a gente precisa amar mais, porque o amor cobre multidão de pecados. Amém? Negue-se, já li. Ouça as instruções do Senhor. Não li não. Negue-se a si mesmo, despindo o velho homem e revestindo do novo. Lá em Efésios, está mais na frente aí. Efésios 4, versículo 22, fala assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Nós fomos ensinados por Jesus a nos despir do velho homem. Não é porque eu tenho que andar com o irmão e não ficar falando mal do irmão, que o irmão pode continuar no erro. Se a gente quer morar no céu, nós temos que mudar. Nós temos que ser transformados dia após dia até chegar à perfeição de Cristo lá na glória.
Então, como eu vou dizer que estou sendo parecido com Cristo, transformado por Cristo, se eu continuo o mesmo de quando eu aceitei Jesus? Não tem como. Nós precisamos ser transformados dia após dia. Nós precisamos despir. Eu preciso despir da velha Marisa. Porque senão, a gente vai fazer do jeito que a gente fazia antigamente. Uma coisa interessante, às vezes a gente fala assim, eu me conheço. Ah, não, eu dou conta. Eu não sou assim. Ah, olha, eu não faria o que fulano está fazendo. Eu lembro que no primeiro ano que eu converti, tinha um ano mais ou menos que eu tinha convertido. Aí eu falava assim, glória a Deus que eu sou tão mansa, igual meu pai. Glória a Deus que eu não puxei minha mãe, que é brava, nervosa. E eu ficava achando que eu era mesmo. E aí, um dia, aconteceu uma situação com a minha irmã, entre minha irmã e o meu tio. E eu fiquei tão brava, mas tão brava. E eu xinguei, e eu falei o que vinha na minha cabeça, eu fui falando. Gente, sabe rodar a baiana? Esse dia eu rodei a baiana. Eu fiquei surpresa comigo depois. Aí a minha mãe, calma Marisa, que isso? Eu tô assim, não mãe, mas meu tio não fez isso. E falava. Aí meu irmão chegou e falou assim, vamos orar. Vamos orar, porque não adiantava falar comigo não, porque eu estava muito brava. Aí ele pegou a mão e começou a orar. E no que ele foi orando, e o Espírito Santo, você errou. Agora você vai ter que ir lá pedir perdão. Aí eu falei assim, mas ele nem estava aqui. Aí o Espírito Santo, mas você falou. Agora você vai ter que ir lá. E aí eu falei assim, quando terminou a oração, eu falei assim, eu vou lá na casa do meu tio, mamãe, o que você vai fazer lá? Eu vou lá pedir perdão para ele. Você está ficando doida? Ele vai sair, não sei. Ele nem estava aqui, que bobeira. Deixa isso para lá. Eu falei assim, se eu não pedir perdão, eu não vou ficar em paz. Aí eu fui lá na casa do meu tio, pedi perdão para ele. Ele falou assim, mas eu nem sei o que você falou. Eu falei assim, eu xinguei o senhor todo, tio. Me perdoa em nome de Jesus. Aí ele falou assim, não, eu te perdoo. Aí a mulher dele, não, mas ele é isso mesmo. Eu falei assim, não, em nome de Jesus, me perdoa. E aí Jesus me deu paz. E aí eu falei assim, Jesus, eu não me conheço. Senhor, queima essa carne em mim. Nunca mais deixa eu agir na minha carne. Eu não sou nada parecida com meu pai. Só o Senhor mesmo na minha vida. E aí eu comecei a orar e vieram outras situações difíceis. Mas eu ficava escutando caladinha. Jesus, queima minha carne. Queima minha carne. Às vezes eu estava até com razão, mas eu ficava assim, Jesus, queima minha carne. Deixa eu falar nada não. Jesus, fecha minha boca. Então Jesus é que nos conhece. Nós não nos conhecemos. Nós temos que despir do velho homem todos os dias, em todas as situações. Você percebe que... do capítulo 5. Efésios 5, 14. Desculpa. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Levanta-te. Jesus quer que a gente levante. Não fique prostrado porque você falhou. Não fique prostrado por causa de problemas. Não fique prostrado porque você às vezes está passando por alguma enfermidade. Levanta e clama. Clama ao Senhor. Em Jeremias 33:3 diz assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor tem coisa grande para revelar para nós. O Senhor tem coisa grande para fazer em nós e através de nós. Mas nós ficamos só limitando Deus na nossa vida. Olhando só para nós mesmos, olhando só ali, ó, em volta de nós, eu não posso, eu não consigo. Jesus quer mais de vocês e de mim. Jesus conta conosco, jovens, Jesus conta com vocês. Orem mais, busquem mais, acredite no potencial de Deus em vocês. Homens, mulheres, maridos, esposas, pais, mães, crianças, acredite, Deus conta comigo e com você. Deus já nos deu um potencial para fazer a obra. Se você está na presença de Deus, você tem condições de fazer a obra de Deus. Então não limita Deus em você. Acredite no Deus que você serve. Jesus, Ele levou sobre a cruz a nossa dor, as nossas enfermidades e os nossos pecados. Nós acreditamos, Jesus levou o nosso pecado, o sangue dele nos perdoa, nos purifica, mas na hora da enfermidade, na hora da dor, não usa a autoridade do nome de Jesus para falar, sai em nome de Jesus. Ah, mas eu falo e não sai, continua falando, traz à existência aquilo que não existe, pela fé. E Deus faz, porque Jesus já levou, e Ele faz. Então nós precisamos orar ao Senhor, confiando nas promessas dEle, misturando a nossa fé com a promessa, com a palavra de Deus.
Então desperta, todos nós possamos despertar. Ouça as instruções do Senhor. Romanos 5 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Nós precisamos nos gloriar no Senhor. Em qualquer adversidade, em qualquer tempo, gloria-se no Senhor. Deus está me passando por dificuldades para trabalhar na minha vida. Deus está me provando para ser aprovado. Deus está me aprovando para formar o caráter de Cristo em mim. E para me dar experiência, e a experiência produzir esperança. O que é a fé? É o firme fundamento daquilo que a gente espera. Então, nós precisamos estar confiando no Senhor, deixando a nossa vida no Senhor, ouvindo as instruções do Senhor. Só assim nós seremos curados para curar outros. E Salmo 103, 13, 14 diz assim: como o pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que fomos formados. Lembra-se de que nós somos pó. Deus espera que nós voltemos para Ele, arrependidos, e nos rendemos a Ele. O Senhor nos conhece. Ele nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos. Ele sabe da sua fragilidade. Ele sabe do que você está enfrentando. Então converse com Ele. Fale com Ele, escuta as instruções que vêm dEle. E Ele vai nos instruir como agir, como fazer as nossas escolhas. Ele nos instrui. Então nós precisamos ouvir mais o Senhor. Deus perdoa aquele que arrepende e recebe a todos que voltam para Ele. Deus perdoa a todos. Por pior que seja o pecado, Deus perdoa. E Ele perdoa aquele que está arrependido. E Ele se agrada da gente se voltar para Ele. Ele se agrada toda vez que nós voltamos para Ele. Salmo 37, versículo 23 e 24 diz assim: o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar. Quem é o caminho? Jesus. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus nos guia nesse caminho. Ele deixou o Espírito Santo para a gente andar com Jesus, para a gente viver a vida que é Jesus. Jesus disse que assim como Ele morreu, nós temos que morrer com Ele, para que assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitássemos com Ele. Então Jesus quer que a gente viva a vida dele. Jesus quer que a gente seja Jesus na terra. Deus quer que nós sejamos tão parecidos, tão misturados com Jesus, que quando alguém olhar para nós, não veja nós, mas veja Jesus em nós. Eu não sei se vocês já viram aquela dinâmica da água e do copo, que quando a gente vai buscando ao Senhor, vai enchendo o copo de água, transborda. E aí quanto mais tempo a gente passa com Deus, aquele copo é mergulhado numa jarra, e aí o copo desaparece dentro daquela jarra, porque a água está em volta por todos os lados, por cima, por baixo, atrás, na frente, de um lado e de outro. É assim que Jesus quer estar conosco, o tempo todo. A gente não pode passar 1 minuto da nossa vida, 1 segundo da nossa vida sem Jesus. Não pode. Por isso nós falhamos tanto, porque nós ficamos desapercebidos. Aí nós ficamos brigando um contra o outro, sabe? Guerreando contra homens, sendo que a nossa guerra é contra principado e potestade. Quando nós aprendemos a guerrear certo, nós vamos ficar cada vez mais parecido com Cristo. Provérbios 24:16 diz assim: aquele que é justo pode até cair, mas sempre será levantado. Aquele que é justificado por Jesus, aquele que depende de Jesus, a gente não está livre de queda. A gente pode até vacilar, balançar, mas o Senhor nos levanta e nos põe de pé. Então que nós possamos pôr a nossa confiança no Senhor. Eu vi uma reportagem, um testemunho aliás, foi até na Igreja Lagoinha, que postou, uma jovem, ela foi no médico, e aí ela falou assim, com o médico, aí ela estava querendo suicidar, aí a mãe levou ela no médico, aí ela chegou lá, o médico falou assim: moça, por que você quer se matar? Você é tão jovem,
tanta vida pela frente. Aí ela falou assim, doutor, a minha vida é cheia de altos e baixos, e eu não aguento mais essa vida. Aí o médico falou assim, ela tinha feito os exames, falou assim, me dá o seu eletro. Aí ele abriu o eletro dela assim e falou assim, tá vendo isso aqui? Isso é vida. Se fizer assim, morreu. Então a nossa vida é assim, porque nós somos falhos, nós somos frágeis, nós somos vasos de barro frágeis. Só que tem um porém, existe um poder, uma autoridade, uma unção, um ser todo poderoso que mora dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós podemos todas as coisas no Senhor, podemos passar por provas, podemos passar por dificuldades, porque o Senhor está conosco, e Ele é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Mas nós pomos a nossa confiança em nós, e aí a gente desanima. Às vezes a gente põe confiança no homem, aí a gente decepciona. Confia em Deus. Alegre-se em Deus, fortaleça-se em Deus, busque a Deus. E Ele quer isso de mim e de você, e Ele vai estar sempre disposto a nos levantar. Deus nos convida hoje a voltarmos para a sua presença. Deus nos convida para voltar para a sua presença. Você quer ser restaurado? Você quer? Amém? Deus quer nos restaurar. Eu quero todo dia ser restaurada por Deus, transformada, liberta. Todo dia a gente precisa de que Deus venha trazer a essência dEle para as nossas vidas. Porque enquanto nós estivermos nesse corpo, nós vamos ter falhas. E Ele quer nos restaurar. E é tempo da gente se arrepender. É tempo da gente despertar. Precisamos conhecer que necessitamos de Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus. Porque quando nós não reconhecemos isso, a gente acha que a gente é autossuficiente, e a gente não é. Temos que nos conscientizar que o Espírito Santo nos esclarecerá todas as coisas e vai nos fortalecer para vencer. O Espírito Santo vai nos conduzir a um nível mais alto de intimidade com o Pai. Hoje, na hora do louvor, quando falou do Santo dos Santos, irmãos, pensa num negócio que mexe comigo. É o Santo dos Santos. Rasgou o véu. Eu tenho liberdade. Ninguém tira essa liberdade de mim nem de você. Você tem liberdade de chegar no Santo dos Santos. Mas eu nem prego. Mas eu nem toco, nem canto. Você tem liberdade. Jesus rasgou o véu por mim e por você. Nós temos liberdade de chegar na presença do Pai, adorar o Pai, exaltar o Pai, glorificar o Pai do seu jeito. Cada um é de um jeito. Deus recebe a sua adoração do seu jeito. Mas adore, adore, glorifique, exalte, porque Deus é Deus e Ele recebe a nossa adoração. Nós temos liberdade, ninguém tira isso de mim e de você. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não deixa ninguém colocar fardo que não é seu no seu ombro. Ande com os fardos de Jesus, que é suave e leve. Nós somos livres para adorar, nós somos livres para servir, nós somos livres para vir para a casa de Deus, nós somos livres para obedecer à voz de Cristo. Deus, Ele conta conosco do jeitinho que Ele nos fez. Eu, quando assisto o jogo, lá em casa os meninos sabem. Eu fico assim, tá doido, mamãe? Eu fico, vai, faz o gol. Ai, meu Deus do céu, não vai fazer gol não. Ai, fez o gol. Eu faço uma festa. Agora imagine para o meu Jesus se eu não vou fazer festa. Eu faço festa demais para Jesus. Eu adoro, adoro, adoro Jesus. Ele é tudo na minha vida. Sem Ele eu não posso fazer nada mesmo. Sem Ele eu não estaria nem aqui nesse púlpito. Sem Ele eu não seria a esposa que eu sou, a mãe que eu sou. Sem Ele eu não seria a filha que eu sou. Sem Ele eu não seria a pessoa que todo dia está ali pedindo perdão, misericórdia, graça. Porque é só Ele na minha vida. É só Jesus, é Ele que me fez ser quem eu sou hoje, é Ele que matou a velha Marisa em mim, foi Ele, só Ele, ninguém mais. Eu devo a minha vida a Jesus, tudo que tenho, tudo que sou, tudo que eu vou ter, tudo que eu vou passar, eu sei que Jesus está comigo. Então eu tenho que adorar esse Jesus, eu tenho que adorar um Jesus que morreu por mim, eu tenho que exaltar um Jesus que ressuscitou e que vai voltar um dia e que vai nos levar para Ele, eu tenho que adorá-lo. Eu adoro do meu jeito. Cada um adora do seu jeito. E Deus recebe. Quem é quietinho não pede para quem não é quietinho ficar quieto. Quem é que não é quieto não pede para o quietinho
ficar desinquieto. Cada um é de um jeito, não é verdade? Então que nós possamos servir o Senhor do jeitinho que Ele nos chamou para servir. Para onde iremos nós? Lá em João 6, 67, 69, diz assim: Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Para onde iremos nós? Só Jesus tem palavra de vida eterna. Ah, mas está difícil. Jesus está me chamando muita atenção. Ah, Jesus está querendo que eu entre num caminho muito estreito, não me cabe não. Só Ele tem a vida eterna para nós. Entra pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Então que nós possamos nos separar para Deus. Você que às vezes passa tanto tempo no Instagram, tanto tempo em série, tantas horas, né? Tantas horas em frente a uma rede social. Para pensar, quanto tempo eu tiro para Deus? Será que eu passo pelo menos a metade desse tempo? Então comece a analisar a sua vida com Deus. Comece a buscar. Pede Jesus para você voltar à essência. Porque os discípulos de Jesus falou, Pedro, né? Para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Nós só podemos ir para Jesus. Só Ele tem palavra de vida eterna para nós. Que nós possamos nos achegar a Ele. Esqueça o passado. Isaías 1, 18 a 20 fala assim, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que nós estejamos todo manchado, Jesus é poderoso para nos limpar por inteiro, nos purificar, se nós nos arrependermos e voltar para Ele. Precisamos restaurar o que se quebrou, rendendo-nos totalmente a Cristo, com o coração sincero, reto, e Ele nos restaurará. Então que nós possamos nos voltar para o Senhor. Vamos ficar de pé.